Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre Machine Learning não supervisionado. Machine Learning não supervisionado, rapidamente falando, é um tipo de Machine Learning que não utiliza dados rotulados como Y. Ou seja, ele não tem uma variável resposta. Você tem um conjunto de variáveis e você utiliza um algoritmo de aprendizado que vai fazer a separação, ordenação ou agrupamento dos seus dados de forma a você encontrar grupos específicos, pré-definidos ou não, e com base nisso você vai utilizar aqueles grupos para tirar algum tipo de insight. Aqui eu vou fazer um modelo muito simples de segmentação de clientes, só para vocês verem como é que faz. No caso, um dos modelos que eu vou utilizar aqui é o DBScan e o dplyr serve para manipular os dados. Então, eu tenho esse conjunto de dados para vocês olharem. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um head data para vocês verem. Então, aqui são os dados. Você tem o ID, o Custom ID, ou seja, eu tenho 200 observações em que tenho o ID do cliente, se ele é homem ou mulher, a idade, a renda anual e o quanto eles gastam. E aí vamos tentar agrupar esses dados de acordo com o salário deles. Vamos lá, dando summary, aqui eu consigo ver alguns resultados. A idade média é de 36 anos. Temos a renda anual média de 61. A mediana, a média de 60 a 56. E a média de gasto é de 50 e 20 no caso aqui. Tem que ver depois o que significa em escala essa renda aqui, mas aqui é uma simplificação apenas. Eu posso ver a estrutura dos dados no R, se está no formato correto, int character. Então, tenho que transformar esses dados, macho e fêmea, em numéricos. Temos aqui as dimensões, que é 200 linhas e 5 colunas. E o nome das colunas, que é Custom ID, gênero, idade, renda anual e gasto. Aqui é uma função para transformar machos e fêmeas em valores 0 ou 1, binários. Aqui eu faço apply com essa função e aí ele transforma. E depois eu coloco na própria coluna isso. E aí agora eu tenho os dados do gênero transformados. No caso, o 1 é macho e o 0 seria, no caso, mulher. Agora temos aqui, eu vou ter o dado. Um dado geral, tirando o ID. Você não vai segmentar os dados pelo ID. O ID só serve para identificar qual cliente é aquele. Então tem um dado geral que está sem o cliente, o ID, e eu tenho um dado geral tirando o ID, o gênero e a idade, para agrupar só pelos valores de renda e gasto. Então tem um X, que é um X só dos valores de dinheiro, e um X mais geral, no qual inclui idade e se é homem ou mulher. Então eu posso plotar esses dados para entender. Aqui no caso, a renda e o valor gasto, e homens e mulheres, bolinhas e quadrados representam homens e mulheres. Os dados estão bem misturados. Eu posso também olhar aqui idade, está bem distribuído entre as idades o gasto. É claro que aqui eu não vou mudar o nome das labels, não vou fazer uma modificação, aqui é só uma amostra com foco principal no Machine Learning não supervisionado. E aqui é a renda anual por idade. Então, também está variando bastante. Sendo que aqui dá para perceber também que as pessoas que ganham uma renda anual maior nesses dados aqui, elas estão entre
30 e 50 anos, mais ou menos. E aqui é o PCA. A PCA é uma forma de você separar os seus dados ou agrupar eles em um eixo específico, no qual esse novo eixo passa a representar uma reta que representa a maior parte dos seus dados e que explica mais os seus dados, no qual tem algumas variáveis ali que são mais importantes. Então, tem a PCA feita aqui. Eu posso mostrar minha PC1 e PC2 dos dados. Então, aqui eu tenho a PC1 e a PC2. Para ver o que tem dentro da PCA, eu posso acessar a PCA em si e depois ver as variáveis. Então, aqui na PC1, as variáveis mais relevantes foram a renda e o gasto. E na PC2, o maior foi a renda. Então, são os valores que importam mais, na verdade. Dá para perceber que, para segmentar os dados, é gasto e renda. Então, aquela separação foi até interessante. E aqui também tem outras informações do PCA, se você quiser ver mais informações, aqui tem. Não vou entrar em maiores detalhes, mas é importante sempre ver o que a PC1 e a PC2 significa, e no caso, quais variáveis são mais relevantes. O caminhos é uma forma de agrupamento, você pode escolher o número de centroides, ou seja, o número de grupos que vão ser criados previamente. Tem vários parâmetros aqui, se você der um help, você pode olhar os parâmetros, você pode mudar a iteração máxima, você pode utilizar vários tipos de algoritmos. Enfim, existem muitas coisas que você pode fazer, mas aqui é uma versão simplificada. Então, aqui é o caminhos do eixo X. Você pode olhar o caminhos aqui. E pelo que eu fiz aqui, o caminhos do X, o X é os dados só mais importantes, que é a renda e o gasto. E aqui ele tem a informação do cluster. Então, o primeiro a linha foi considerado cluster 2, a segunda linha foi considerado cluster 3, e assim sucessivamente. E agora podemos plotar a renda e o gasto, e isso de acordo com o cluster, para ver como ele separou esse modelo. Então, com 5 centroides, que foi o que eu observei aqui, basicamente, deixa eu aumentar isso aqui. Basicamente, o que dá para perceber é que nós temos vários grupos. Temos um grupo de pessoas que gastam, que ganham muito e que gastam pouco. Temos um grupo de pessoas que ganham muito também, mas que gastam muito. Temos um grupo de pessoas que ganham pouco e gastam pouco. Temos um grupo de pessoas que ganham pouco e gastam muito. Então, com base nesses clusters que foram formados, essa classificação, inclusive depois você pode utilizar essas labels criadas para fazer previsões e classificações de outros grupos de dados não vistos, e utilizar modelo de machine learning supervisionado com esses resultados. E a partir dessa segmentação aqui, você pode dar recomendações específicas para seus clientes de acordo com o grupo que ele faz parte. E tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, você poderia plotar outras variáveis aqui e verificar como esses clusters se comportam entre idade e gênero. Eu já fiz isso e não dá uma diferença muito grande, mas só para vocês entenderem como funciona. E eu já sabia que eram 5 clusters, mas se eu colocasse 3, ele daria um jeito, por exemplo, de separar em 3. Só que é um cluster muito mal feito. É um cluster aqui que engloba a renda anual grande e a renda anual pequena. Mas talvez seja interessante 5 clusters em vez de 1. E isso poderia utilizar outras métricas para verificar isso. Vou deixar 5 aqui. E agora com todas as variáveis para saber se tem alguma mudança no resultado, com todos os eixos X inclusos. Agora fiz outro caminho e o resultado deu muito semelhante. Os grupos permaneceram independente de usar todas as variáveis ou não. E eu posso utilizar o DBScan. O DBScan ele é muito mais focado quando há separação espacial muito grande. São dados bem espacializados. Então, nesse caso aqui, ele não funcionou muito bem, mas é uma outra métrica que você pode utilizar. Pode utilizar o mínimo de pontos para fazer isso, inclui todos os pontos. Como os dados estão muito agrupados, quando você coloca o mínimo de pontos ao redor
do epsilon, que seria um raio, ele exclui praticamente todos os dados. Então esse agrupamento ele ficou meio ruim, mas é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho como agrupar, como tirar insights a partir de Machine Learning não supervisionado no R. E eu espero que você goste desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, se conecta comigo lá no LinkedIn e até os próximos vídeos. Até logo!